Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai criar uma personagem que tem um macaquinho muito top no ombro, enquanto eu converso com vocês sobre as sombras, como que a gente faz para fazer sombras coloridas nos nossos desenhos. Então, se você gosta de arte e quer receber mais vídeos como este daqui que você vai ver, se inscreve no canal e deixa seu joinha para apoiar o conteúdo que eu tô trazendo para vocês todos os dias. Agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer a nossa personagem nova. E essa foi uma personagem que eu tava fazendo pra experimentar um pouco com alguns estilos de pintura diferente, algumas estratégias de como colorir uma cena diferente que eu tava experimentando já fazem alguns vídeos, e eu meio que quis trazer novamente nessa peça pra testar algumas coisinhas de diferentes. E a coisinha que eu mais dei o foco nessa pintura de hoje foram as sombras coloridas. Existe essa corrente artística que era representada pelo artista Monet, que é o impressionismo, e o impressionismo ele é muito interessante. Eu sempre achei legal como que era feita as sombras dessa corrente artística, porque as sombras eram super coloridas, tinham várias tonalidades diferentes, normalmente era sempre um azul bem forte, bem saturado. Você sabia que era sombra, mas ao mesmo tempo era tão colorida que nem parecia sombra diferente. E eu quis testar nessa arte, eu quis ver como que fazia esse tipo de efeito nas pinturas para experimentar e ver se eu gosto ou não. Eu acho muito interessante trazer essas experimentações diferentes na hora que a gente vai fazer nossa pintura, porque sempre traz um desafio novo pra gente poder resolver. Eu sinto que quando a gente faz a mesma coisa sempre, do mesmo jeito sempre, chega a um certo ponto que fica meio cansativo e passa até a ser um pouco chato de fazer. Eu lembro que teve uma época, uns anos atrás, que eu sempre fazia minhas pinturas da mesma maneira, porque eu queria ter esse estilo, né, essa maneira de desenhar e pintar que ficasse muito característico meu, mas passou-se um tempo de eu fazendo aquele mesmo estilinho e eu comecei a me sentir muito desgastado fazendo mais pinturas daquelas, porque era como se eu estivesse repetindo aquela mesma fórmula vez após vez. Então naquela época eu meio que já aprendi o recado que pra mim seria muito interessante ficar explorando coisas diferentes como essas que vocês estão vendo hoje, até porque às vezes você encontra uma gema, sabe? Algo que você não testaria normalmente, mas que quando você testa, você encontra algo que encaixa tão perfeitamente com você que você passa a fazer aquilo nas próximas vezes. E eu sinto que esse foi um daqueles experimentos que me deixou uma boa marca. Eu gostei de fazer essas sombras hiper coloridas. Não sei se eu vou fazer com tanta frequência assim, mas foi muito legal de fazer e eu aprendi um bocado esses que eu quero passar para vocês sobre as sombras coloridas. E a primeira coisa que eu quero deixar de aprendizado, que foi algo que eu aprendi no meio dessa jornada, é que nem toda cor encaixa muito bem com as sombras. Isso faz muito sentido, porque normalmente as sombras são mais frias, por assim dizer. Às vezes você tem sombras mais quentes, como por exemplo em um deserto, que você vai ter muita luz refletida do chão, que é amarelo, e aí consequentemente as suas sombras elas vão ficar mais alaranjadas, mais amareladas, mas de uma forma geral não é bem isso que acontece, e as nossas sombras costumam ser muito mais azuis, muito disso pelo reflexo do céu que acontece nas nossas sombras, né? Eu acho que se não fosse pelo céu, as nossas sombras não seriam tão azuis assim. E eu acho que é por causa disso que uma das melhores cores para fazer as nossas sombras coloridas é justamente esse, o azul. Fazer um azul super saturado é bem interessante, até porque muitos dos azuis eles já são escuros por natureza. Então quando você pega um azul super saturado para pintar, ele já vai parecer meio que com uma sombra, porque ele já vai ser meio escuro.
Mas não foi só essa cor que eu quis testar, eu fui experimentando com algumas cores análogas ao azul. Cores análogas nada mais são do que essas cores que ficam ao lado, né? São as cores vizinhas. Existem as cores complementares que são as opostas, mas existem essas que são as análogas, que elas ficam bem pertinhos umas das outras. Eu também senti que elas funcionaram muito bem. O rosa, o roxo, o ciano são cores que também se encaixam muito bem na hora de fazer essas sombras coloridas. E de uma forma geral, eu acho que se eu não tivesse feito essas sombras coloridas do jeito que elas são, eu acho que a peça ia perder muito do poder que ela tem. Eu realmente senti que essas cores mais coloridas e vibrantes trouxeram um punch para a peça que ela não teria caso não tivesse essas cores tão coloridas. Mas eu também percebi outra coisa. Agora que tudo é muito vibrante, tudo é muito colorido, o personagem passou a não ser tão colorido assim e perdeu um pouco do aspecto chamativo dele. E isso é uma perda muito grande na minha opinião, porque quando a gente vai fazer uma peça com um personagem, a gente quer que o nosso ponto focal seja o personagem, a gente quer que as pessoas olhem para o personagem. E eu senti que nesse mar de cromas diferentes, de tonalidades diferentes, o personagem ele acabou não sendo tão impactante como ele poderia ser caso ele fosse a peça colorida e o resto não fosse tão colorido assim, fosse mais desaturado. E agora parando para pensar, depois já de ter feito e conversando com vocês sobre esse assunto, seria até interessante de testar fazendo esse personagem com muita pouca cor, sabe? Bem desaturado. Ia criar um contraste muito interessante que eu acho que eu nunca vi antes, de fazer um fundo que ele fosse muito colorido, mas um personagem que ele fosse super cinzento e desaturado. Tá aí um contraste interessante que algum dia eu possa testar, porque agora pensando faz muito sentido e deve ficar bem legal, justamente por não ter muita peça assim feita, né? Mas não foi só na sombra que eu quis fazer várias cores coloridas, é até engraçado de falar isso, né? Cores coloridas, mas eu também quis colocar essas cores coloridas no fundo. A gente tem meio que essas janelas, essas portas que dão vazão lá pro cenário de trás, e lá também eu comecei a experimentar bastante com cores vibrantes, cores de diferentes tonalidades, e foi muito legal também. Eu gosto de colocar cromas diferentes, nunca testei nessa intensidade, com essa quantidade de cores diferentes, mas trazer algumas cores que são diferentes é algo que eu sempre experimento, é algo que eu também recomendo você experimentar nas suas pinturas, não nesse grau de saturação, isso daqui você pode deixar passar, mas experimenta colocar algumas tonalidades diferentes nas suas pinturas, seja na sombra, seja na parte da luz, porque isso é um detalhe que faz muita diferença mesmo. Eu sinto que muitos dos artistas, eles têm um pouco de receio de ficar experimentando tonalidades diferentes. Normalmente o que eu mais costumo ver é meio que você tem uma cor local e aí você talvez tenha uma cor diferente para sombra, mas meio que acaba por aí, né? Não tem muita variação de tonalidade, mas é algo que faz toda a diferença, traz um gostinho diferente para sua peça, um gostinho super delicioso, fica com cores mais bonitas, mais belas e de uma forma geral eleva um pouco a qualidade das suas artes. E bom pessoal, chega de falar sobre cores e sombras e vamos dar uma olhada no resultado final, que ficou assim. E bom pessoal, essa foi a nossa personagem que tem um macaquinho no ombro. Eu espero que vocês tenham gostado de como ela ficou. Se gostou e não deu joinha ainda, já deixa seu like aqui embaixo, porque ele faz toda a diferença, galera. E me segue lá também nas outras redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição, porque eu sempre posto essas artes que eu tô postando aqui no canal primeiro por lá. E vai ser muito bacana se você fosse lá me seguir, eu ia ficar super grato. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!